Eu vou estar falando agora um pouco também quanto a as nossas relações, né, entre carga, o nosso cortante e o nosso momento. A relação entre carga distribuída, força cortante e momento fletor pode ser expressa de forma rigorosa por meio de cálculo diferencial. A derivada da força cortante em relação à coordenada longitudinal, que seria basicamente esse valorzinho aqui, né, de derivada de V sobre dx igual a menos Q relação a dx, e derivada de momento em relação dividido, né, pela relação a derivada x é igual a Vx. Esses diagramas eles estão interligados, né? Basicamente, essas relações fornecem uma interpretação física extremamente importante. Elas indicam que a inclinação do diagrama da força cortante depende diretamente da intenção da carga distribuída, enquanto a inclinação do diagrama de momento fletor depende do valor da força cortante. Além disto, mostra que os pontos onde a força cortante se anula correspondem a máximos ou mínimos no diagrama de momento fletor. Esses máximos e mínimos são assuntos que a gente vê também, né, na matéria de cálculo estrutural, que já foi passada por todos os nossos colegas e alunos. No diagrama de momento fletor, informação é essencial para o dimensionamento estrutural do nosso material. Quanto à nossa flexão elástica, e a hipótese da teoria clássica, né? Na teoria clássica da flexão, baseia-se na hipótese de que o material trabalha dentro do regime elástico, obedecendo a nossa lei de Hooke. Nesse regime, as deformações são proporcionais às tensões e totalmente reversíveis após a retirada das cargas. Desse modo, assume-se que, ainda que as seções transversais da viga permaneçam planas e perpendiculares ao eixo deformado, o que implica uma distribuição linear das deformações ao longo da altura da seção. Como consequência direta dessas hipóteses, a distribuição de tensões normais na seção transversal também ela é uma seção linear, sendo máxima nas fibras mais afastadas da linha neutra, né, do sistema, e a expressão que relaciona tensão normal, momento fletor, distância à linha neutra e momento de inércia da seção constitui a base do nosso dimensionamento elástico. Além das estruturas, do nosso elástico das estruturas, e permite avaliar se o material permanece dentro dos limites admissíveis de tensão. Então, essa flexão elástica, ela acaba permitindo avaliar se o material permanece dentro dos limites admissíveis de tensão. Então, basicamente é esse cálculo que a gente já até utilizou em outra parte do assunto, né? Já é um cálculo que a gente já tem uma determinada familiaridade. Agora, quanto à flexão inelástica e o comportamento real dos materiais, na realidade, materiais estruturais não permanecem definitivamente no regime elástico. Quando o nosso momento fletor aumenta a ponto de a tensão nas fibras extremas atingir o limite de escoamento, inicia-se o processo inelástico, né? Que basicamente ele é o contrário da nossa flexão elástica. Nesse estágio, as fibras mais externas da seção plastificam, enquanto as regiões internas ainda permanecem em regime elástico. À medida que o carregamento aumenta, a zona plastificada avança em direção à linha neutra do nosso sistema. Então,
modificando completamente a distribuição de tensões na seção. A relação entre tensão e deformação, ela acaba deixando de ser linear. Então seria basicamente esse tópicozinho aqui da gente. E acaba que a nossa análise passa a depender das propriedades reais do nosso material. Apesar disso, a nossa viga continua suportando incrementos de carga. Acaba demonstrando também que o colapso estrutural não ocorre no instante em que o escoamento acaba se iniciando no processo. Então, um resumo, né, desse nosso tópico de flexão inelástica consiste de que as fibras mais externas plastificam primeiro, a plastificação avança para o interior do material e acaba que o nosso momento, né, continua aumentando. Então, disso a gente consegue ter uma explicação que o colapso não ocorre no primeiro escoamento. Então, eu vou fazer uma anotaçãozinha aqui, que o colapso não ocorre no primeiro escoamento. Então, nesse tópico, nesse estágio, parte da nossa seção está no regime plástico do nosso material. E nesse tópico, além disso, a nossa tensão ela vai estar normalmente constante. Parte permanece elástica, né? Então, a região elástica ainda obedece à nossa lei de Hooke, nossa lei principal. E a tensão máxima se mantém aproximadamente constante, que seria esse valor constante aqui, né? A análise passa a ser não linear, ela acaba mudando, né? De linear para não linear, e ela acaba dependendo também da curva de tensão da deformação real do nosso material. Quanto ao nosso momento plástico, o momento plástico ele acaba correspondendo ao estado em que toda a nossa seção transversal ela já está atingindo o regime plástico. Ela já atingiu, na verdade, o nosso regime plástico. Nesse ponto, a distribuição de tensões torna-se aproximadamente constante nas regiões tracionadas e comprimidas. E a capacidade resiste da seção atingir seu valor máximo. O momento plástico é maior do que o momento máximo obtido na região elástico e representa a verdadeira capacidade última da seção à flexão. Esse conceito é fundamental no dimensionamento plástico e na análise de colapsos de estruturas, pois permite considerar a redistribuição de esforços e explorar de forma mais eficiente a capacidade resistente dos nossos materiais. Normas modernas incorporam esse conceito de maneira controlada, garantindo segurança estrutural sem excessivo conservadorismo. Então, como resumo desse momento plástico, a gente tem a seguinte fórmula: que o nosso momento plástico, MP, seria igual a nossa tensão de escoamento vezes o nosso ZP, que seria o módulo plástico da tensão. Então, nesse momento plástico, né, seria quando a gente já atingiu toda a tensão de escoamento
E a capacidade de resistência ela vai estar no seu pico máximo, né? Então, a importância da nossa flexão inelástica, ela tem como princípio análise do nosso colapso, né? A redistribuição de momentos e projetos seguros e econômicos. Então, a gente vai estar permitindo ter uma estrutura, que ela é uma estrutura mais econômica. Ela tem uma base do dimensionamento plástico, né? Então, ela já está vindo já com uma base de estrutura. E ela também é essencial para a análise de colapso. Então, normas modernas não proíbem o regime inelástico. Elas acabam o controlando. Então, como um fechamento, né, do nosso assunto, o estudo da força cortante, do momento fletor e da flexão inelástica acaba constituindo um dos pilares da resistência dos materiais. Esses conceitos permitem compreender como as vigas realmente trabalham, como as cargas são transmitidas internamente e como o material responde às solicitações até o limite último do material. Enquanto a flexão elástica, ela acaba fornecendo, né, uma base teórica sólida e simplificada, como a gente viu anteriormente. E a flexão inelástica aproxima-se à análise do comportamento real das estruturas, tornando o engenheiro, né, a gente que está se formando, capaz de projetar com segurança, eficiência e responsabilidade técnica. E além disso aí, a gente ainda vai ter um material que vai ser um custo mais baixo. Como a gente já tinha vindo estudando, né, que na flexão inelástica o custo é menor. Então, basicamente é isso. Algumas ligações, né, que a gente pode fazer é que a força cortante ela está interligada com o cisalhamento, o nosso momento fletor com a curvatura, a nossa flexão elástica seria uma idealização do sistema e a nossa flexão inelástica seria, por fim, a nossa realidade estrutural do nosso material. Na engenharia acontece no regime inelástico, mas é projetada com base no elástico, né? Por mais que ela aconteça no elástico, ela tem como base na parte elástica.